Bem, pessoal, hoje nós vamos falar aqui um pouco de um equipamento que é mantendo a linha desses equipamentos de característica energética, né, qual a gente tem falado. Na semana passada a gente falou sobre fornos e sobre permutadores de calor. Hoje nós vamos falar um pouco das caldeiras, tá? Essa apresentação aqui é uma apresentação que eu encontrei na internet do professor Strobel. Ele tem doutorado na área de engenharia, né, e trabalha com a parte de máquinas térmicas. Então achei uma apresentação muito boa, assim, muita qualidade. Tem até muitos slides, né? Tem 51 slides. Vou colocar ela disponível lá no ambiente para vocês no Moodle. Eu vou passar aqui em alguns slides, provavelmente vou passar mais rápido, porque nem tudo que está colocado aqui a gente precisa se deter aos detalhes, né? Mas vou tentar explicar um pouco esse equipamento para vocês do ponto de vista das características dele construtivas, tá? Aí é uma definição de caldeira, né? Caldeiras a vapor, de acordo com a norma 13, norma reguladora 13, são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se os refervedores e equipamentos similares utilizados em unidades de processo. Então ele está querendo dizer que as caldeiras de vapor, no final das contas, são equipamentos que produzem vapor a partir de queima de algum combustível. Porque se você não pode considerar ali os refervedores e equipamentos similares utilizados para fazer esse aquecimento, é porque na verdade na prática você queima combustível para poder produzir vapor. Então esse processo de queima de combustível, assim como no forno, ele aquece tubos por onde estão passando um determinado produto, que nesse caso da caldeira é água, e a água ela é vaporizada e confinada num circuito fechado, que envolve dois elementos, um deles chamado tubulão inferior e o outro tubulão superior. E esse tubulão superior é que é realmente o objeto do sistema de controle de uma caldeira, porque é nele que acontece a transformação de fase líquido para vapor, e esse vapor superaquecido ele é direcionado para as máquinas para atender o processo, que é de interesse aí da indústria. Os tipos de caldeira que nós podemos ter: a flama tubular e a aqua tubular. No caso da flama tubular, os produtos de combustão, que seriam os gases da combustão, eles circulam pelo interior dos tubos, que ficam imersos na água a ser vaporizada. Então é como se fosse uma espécie de permutador de calor do tipo casco e tubos, onde por dentro dos tubos, ao invés de passar o produto a ser aquecido, ele passa chama mesmo. O fogo vai direto para dentro dos tubos. E esse calor aquece a água que está envolvendo todos esses tubos, né? Já na aqua tubular, que é a caldeira mais comum de ser encontrada na indústria, pelas características dela de capacidade, etc., o que acontece é que a água que vai ser vaporizada é a que circula pelos tubos. E os produtos de combustão, que seriam os gases superaquecidos ali da combustão, o fogo, isso passa ao redor desses tubos. Então é como se você tivesse uma grande fornalha e esses tubos ficassem em contato direto com esse calor radiante e calor de convecção vindo dessa queima da fornalha. E esse calor superaquecido aquece então os tubos que tem água dentro deles. E essa água dentro dos tubos ela é vaporizada e ela fica confinada ali nos tubos. Caldeiras flamotubulares são caldeiras que ela tem um baixo rendimento térmico. O que quer dizer isso? Que você tem que queimar muito combustível para conseguir um determinado ΔT de seu interesse. Ela tem um maior espaço ocupado, ela é característica para aplicações de pequenas instalações e ela tem uma construção relativamente simples. Quando se fala de uma construção relativamente simples é por causa da dimensão do equipamento. O equipamento ele é de uma dimensão reduzida e normalmente é vendida essas caldeiras flomotubulares meio que como um pacote fechado. Elas não são construídas por uma grande equipe ou empresa de caldeiraria e construção civil que vai montar as partes da caldeira. Ela é um equipamento comercializado e ela é deslocada, instalada no local e tal, mas ela é mais compacta, digamos assim. As caldeiras flamotubulares verticais, né, os tubos são colocados verticalmente num corpo cilíndrico fechado nas extremidades por placas, chamadas espelhos. Então, as características que nós temos lá, semelhante lá dos permutadores, que os espelhos também são placas utilizadas para poder segurar esses tubos que estão posicionados dentro da estrutura do equipamento.
A fornalha interna ela fica no corpo cilíndrico, logo abaixo do espelho inferior. Então é como se esses tubos estivessem conectados em dois extremos e na extremidade inferior você tivesse a chama aquecendo ele. Os gases de combustão sobem através dos tubos, aquecendo e vaporizando a água que está em volta deles. Então isso é uma representação esquemática, né? E do lado uma imagem de uma caldeira do tipo flama tubular. Essa aí é bem estilo bem antigo, né? Essa caldeira bem de baixa capacidade aí, provavelmente utilizada mais para aquecimento de água, para consumo em hotel, alguma coisa desse tipo, mas em épocas muito remotas, tá? Pouca instrumentação, é só uma parte mecânica mesmo. As fornalhas, né, as verticais externas são utilizadas principalmente no aproveitamento da queima de combustíveis de baixo poder calorífico, tais como serragem, palha, casca de café, de amendoim, óleo combustível. Então, esse sistema de fornalha para aquecer a água desse tipo de caldeira, flama tubular, para pequeno porte e de uma construção bem rudimentar, os combustíveis ainda eram também bem pouco capazes, né? Então você não tinha uma queima de gás, por exemplo, canalizado para poder fazer o funcionamento da caldeira. As horizontais abrangem vários modelos, desde as caldeiras Cornualha e Lancaster, aí está falando de modelo, né, fabricante, de grande volume de água até as modernas unidades compactas. Aqui está uma imagem que mostra um pouco o fogo ali saindo da fornalha e esses gases da queima circulando por dentro de uma tubulação que está imersa numa espécie de bacia de água, né, de um reservatório de água. E essa água que vai entrar em ebulição e pela conexão dela ao processo, o vapor vai ser direcionado para o processo para atender a demanda. As horizontais, aí, flama-tubulares, as principais caldeiras horizontais apresentam tubulões internos, nos quais ocorre a combustão e através dos quais passam os gases quentes. Podem ter de 1 a 4 tubulões por fornalha. Então já está falando aqui de equipamentos um pouco mais compactos, construídos por um fabricante fornecidos, né, com tudo que ele precisa em termos de boca de acesso, boca de medição, sistema de monitoramento local com os indicadores ali de pressão de água, temperatura de queima e tudo mais. Aí fala aí dos tipos, né, Lancaster, Cornualha, multitubular, locomóvel, escocesa, são modelos de caldeiras flama-tubulares. A Cornualha é construída de um tubulão horizontal ligando a fornalha ao local de saída dos gases. O funcionamento é simples e o rendimento dela é de baixo rendimento. Então você tem um tubulão ali e os gases passam por dentro desse tubulão e em volta ali em 360 graus em volta desse tubulão você tem a água cobrindo ele. E o vapor vai ser direcionado para uma tomada superior dessa parte que envolve o tubulão. A caldeira Lancaster é de construção idêntica à anterior, porém tecnicamente mais evoluída. É constituída de 2 a 4 tubulões internos, algumas delas apresentam tubos de fogo e de retorno. E aí você vai vendo aí que vai avançando o tipo de caldeira e consequentemente o rendimento, a performance vai melhorando, né? O sistema de troca térmica é mais otimizado, os engenheiros mecânicos foram aperfeiçoando esse tipo de equipamento ao longo do tempo e disponibilizando aí para que a indústria possa fazer o uso dela, logicamente, né, os fabricantes ganhando dinheiro com isso. A multitubular, a queima de combustível é efetuada em uma fornalha externa, então os gases quentes passam por tubos de fogo e a queima de qualquer tipo de combustível. Então você já tem aqui um sistema onde você tem a fornalha um pouco mais longe dos tubos e o gás ele é direcionado, passa por dentro dos tubos e sai por uma chaminé. E o nível de água que cobre esses tubos, né, é que vai ser vaporizada a parte dela e a saída de vapor vai ser canalizada. Então não muda muita coisa, só muda o fato de você usar vários tubos ali para esse processo. O locomóvel apresenta uma dupla parede em chapa de fornalha, pela qual a água circula. Fácil transferência de local, utilizada em serrarias e em campos de petróleo. Então, em determinados equipamentos, eles meio que separam a fornalha do restante da caldeira. Então, isso permite levar essa caldeira para algum outro local e improvisar uma fornalha para poder fazer o funcionamento dela seguir em frente. Você vê que é bem parecido com a multi
Tubular, a diferença é que você tem a separação entre fornalha e caldeira para poder deslocar ela. A escocesa, que é o modelo de caldeira industrial mais difundido no mundo, é destinada à queima de óleo ou gás. Então você trabalha já com combustíveis aí mais adequados, né? Um suprimento mais constante, pouca variação da chama. Já começa a aparecer mais com uma caldeira de porte industrial do que a gente tem hoje em dia. E aí os equipamentos dela, que são os tubos ali, você tem um tubo fornalha e vários outros tubos ali que recebem o fogo, e a água inundando todo o sistema ali e cobrindo esses tubos. A água é vaporizada e sai por alguma tomada de vapor de alta pressão. Ela foi criada para uso marítimo devido provavelmente à sua compactação, à sua otimização, à sua performance ser elevada. Ela é utilizada na indústria para esse tipo de coisa e especificamente para caldeira de navio, coisas desse tipo, embarcações. Aí uma imagem dela, né? Você vê as características construtivas dela. Você vê um queimador com um ventilador lá do lado esquerdo aqui. Então é onde você tem uma espécie dos queimadores maçaricos lá dos fornos. E esse fogo ele avança por dentro do tubo lá e vai aquecendo toda a água que está inundando esses tubos aí. Essa aí tem uma estrutura, essa imagem está mostrando uma estrutura da caldeira flamo-tubular do tipo escocesa, e fazendo uma espécie de recorte aqui nas estruturas, né, nas chapas metálicas, para poder você visualizar o que tem lá dentro nos pontos. Você vê que ela é bem parecida ali com relação à conexão dos tubos com um trocador de calor do tipo casco e tubo. Já a caldeira aquatubular ela tem um maior rendimento, tem uma maior produção de vapor, então para atender demandas da indústria de grande porte, indústria de transformação como a indústria do açúcar e álcool, que precisa de grande quantidade de vapor, para acionar inclusive equipamentos como moendas de cana, né? Fazer torque mecânico a partir de vapor, você precisa de caldeiras com uma alta capacidade de produção de vapor. Maior superfície de aquecimento, então você tem uma maior quantidade de contato de parte quente com parte que vai ebulir a água, que é, nesse caso da água tubular, a água passa por dentro dos tubos, não imerge os tubos. O tubulão de água inferior é um elemento de ligação dos tubos para possibilitar a circulação de água na caldeira. Tem por função de acumular lama formada pela reação dos produtos químicos com a água da caldeira. A água que sai desse elemento é encaminhada para tratamento. Então esse equipamento, como eu falei, é um circuito fechado. Um tubulão inferior, vários tubos subindo e um tubulão superior. A água ela é preenchida dentro desses tubos, né? O tubulão inferior, por exemplo, é todo preenchido de água. Todos esses tubos que chegam até o tubulão superior também são todos preenchidos de água. E o tubulão superior ele é preenchido de água mais ou menos até 50%. Inclusive a tomada de inserção de água dentro da caldeira para preencher, né? Para garantir que existe um make-up de água mínimo ali para evitar problemas de colapso e tal, é feita provavelmente na altura de 50% ali do nível do tubulão superior. Então essa água ela tem que entrar na caldeira, ela não pode entrar fria, tem que entrar já pré-aquecida. E como é um equipamento cuja característica construtiva dele é aço carbono, essa água vai ser superaquecida, ela tem que também receber um tratamento químico adequado para evitar problemas de oxidação, desgaste do material. Mesmo assim acaba acontecendo, mas é extremamente necessário você controlar a qualidade da água que vai ser colocada dentro da caldeira, do tipo água tubular. Então esse processo aí faz com que a água ela entre em ebulição e esses produtos químicos que foram adicionados a ela venham a sedimentar no fundo do tubulão inferior. Então quando você tem a parada de unidade, a caldeira sai de operação, é normal que a gente vai fazer a manutenção ali, fazendo a drenagem do fundo desse tubulão inferior, retirando esse lodo, essa lama, fruto das reações químicas ali e sedimentação dos compostos. Aí mostra um pouco essa imagem, né, por dentro ali, de um tubulão inferior. Você vê que ele é todo perfurado na parte superior, porque é desse lado, desses pontos aí que saem os tubos para conectar ele ao tubulão superior. O tubulão de água superior é um corpo cilíndrico contendo em seu interior água e vapor formado pela troca térmica entre os gases da combustão e a água em circulação na caldeira. Então a chama, né, da fornalha ela aquece o tubulão inferior
e essa água vai entrando em ebulição e vai fluindo pelos tubos superiores, os tubos que ligam o inferior ao tubulão superior. E quando chega no tubulão superior, já é água bem superaquecida, e nele começa a ocorrer o processo de separação mesmo do vapor da água, o que faz com que o nível de água caia, por isso que você tem que estar sempre repondo a água na caldeira, e que uma grande massa de vapor seja gerada no tubulão superior e depois tem que ser canalizada adiante para poder fornecer pressão, temperatura e vazão de vapor necessários para o processo. Sua principal função é separar a água do vapor, ambos saturados. Saturado em termos de temperatura. Estes tubos contêm conexões para visores de nível, válvulas de segurança, instrumentos de indicação e controle, além de tubos de ligação com o superaquecedor de vapor. O superaquecedor de vapor é como se fosse um pequeno subsistema que consegue elevar ainda mais a temperatura do vapor gerado numa caldeira. Tá? A gente vê que o tubulão superior, então, é o foco do sistema de controle e automação de uma caldeira. O tubulão superior ele parece o inverso do tubulão inferior, né? Porque na parte de baixo é que os tubos que saíram do inferior vão chegar nele para se conectar em todos esses pontinhos pretos aí embaixo. Olhando ele numa perspectiva aqui axial, né, a gente consegue verificar algumas características. Um certo nível de água, né, um ponto ali de entrada de água, e você tem uma espécie de anteparo metálico que garante ali que você não vai ter a água fluindo para um nível acima do permitido do tubulão, de forma a encher demais esse tubulão de água e o processo de separação de água e vapor não ocorrer de maneira eficaz. Então ele coloca ali um vertedouro, porque se essa água subir demais ele vai fluir e vai seguir para outro caminho. O vapor úmido, ele toma conta de toda essa região, digamos, vazia do tubulão, né, que não está preenchida por água. Ele é chamado vapor úmido, mas ao se carregar uma quantidade de água, esse processo também provoca, né, colidindo com as paredes internas, estruturas metálicas ali, uma condensação. E nessa condensação, esse condensado ele verte por um tubo e volta para o nível de água na base do tubulão superior. O vapor saturado e aí agora seco, né, é que é direcionado para o processo. Tubos de alimentação de água são distribuídos no tubulão superior através de furos dispostos em toda a extensão do tubulão. Então a conexão de água para preencher o tubulão, completar o tubulão superior, ela não é feita só em um único ponto. Né? Esses tubos são geralmente posicionados 45 graus para baixo e direcionados na parte traseira do costado do tubulão. Então você tem a caldeira com a estrutura e a estrutura de aço carbono dela ali, que envolve toda a sistemática do tubulão, dos tubos, etc. É como se fosse o costado de um reservatório. Esse posicionamento desse costado é que esses tubos que são utilizados para gerar água eles são normalmente na parte de trás da caldeira, entre o tubulão e o costado. Tubo de purga contínua localiza-se abaixo do nível de água, aproximadamente com furos em toda a extensão. É deste tubo que se faz a coleta de água para análise de sólidos, fosfatos, dispersantes, pH, sulfito, alcalinidade, sílica, a qual é feito o controle químico da água da caldeira. Então, como eu já tinha dito antes, já tinha sido apresentado aqui nos slides, o controle da qualidade em termos de química dessa água é algo muito importante. E esse processo de coletar a amostra para poder fazer análise no laboratório é feito através do tubo de purga. Defletor, que é constituído de chapas colocadas no costado frontal do tubulão de vapor, formando uma câmara para receber o vapor dos tubos geradores. Separadores de vapor consistem em chicanas, né? Nós já ouvimos falar disso lá nos permutadores de calor, e filtros que destinam-se a reter a água do vapor, de maneira que esse entre seco no superaquecedor. Então a caldeira ela tem uma preocupação grande em termos de produzir vapor, só que depois ela tem que tirar a umidade desse vapor. E aí para fazer isso ela utiliza ali sistemas mecânicos dentro das suas próprias características construtivas, né? Não é nada específico como desumidificador, nem nada desse tipo. Um sistema com essa temperatura elevada não poderia funcionar, né?
Tubos de circulação são os tubos traseiros do feixe tubular que conduzem a água do tubulão de vapor para o tubulão de água, chamadas de tubos descendentes. Então esse fluxo de água entre os tubulões ele é contínuo, e esse processo é feito através dos tubos geradores, que geram vapor, e os tubos de circulação, que recebem a água condensada que vai descer para a parte inferior do tubulão. Os tubos geradores são tubos dianteiros do feixe tubular, ascendentes e descendentes, que conduzem a mistura de água e vapor saturado para o tubulão de vapor. Esses tubos são que recebem maior quantidade de calor da fornalha e a caldeira propriamente dita. Então eles ficam na posição ali mais próximo ao calor radiante e de convecção vindo do queimador da caldeira. Parede de água, a tubulação da caldeira. O resfriamento da fornalha é feito através do fluxo de água que circula pelos tubos que formam as paredes. A água do tubulão superior desce para o tubulão inferior, sendo os resíduos sólidos da evaporação conduzidos por gravidade para o tubulão inferior, e qualquer vapor gerado sobe para o tubulão superior. Então esse regime de escoamento ascendente, rico em vapor, e descendente, rico em água e sólidos, ele se estabelece de forma que você acaba tendo no tubulão inferior esse salama, esse lodo, e no tubulão superior água e vapor bem saturado. Aí tem uma imagem que mostra um pouco essa característica. Vocês veem que é tudo interligado, tubulão inferior, tubulão superior e todos os tubos, parede d'água, tubos descendentes, tubos geradores, conectados ali no processo, e a fornalha no centro, fornecendo esse calor para o sistema. A parede de água do tubulão da caldeira pode ser frontal, traseira ou lateral, quanto à construção, e pode ser com tubos aletados ou membranados, tangentes ou espaçados. Aí está falando um pouco da geometria dos tubos que são utilizados nesse trecho do equipamento. Aí mostra algumas imagens aí onde eles se conectam, Você vê que os tubos eles são envolvidos por um material refratário, e a posterior desse material refratário você tem que ter um bom isolante térmico, porque a caldeira ela trabalha com alta performance, que ela consegue manter o calor aprisionado ali dentro da fornalha. O superaquecedor, O superaquecedor é destinado a aumentar a temperatura do vapor saturado, tornando este mais seco sem aumentar sua pressão. É constituído de tubos lisos ou aletados, resistentes a altas temperaturas, que aproveitam os gases da combustão para dar o devido aquecimento ao vapor saturado, transformando-o em vapor superaquecido. Então esse é um processo, digamos assim, de aperfeiçoamento do vapor gerado em uma caldeira. Às vezes você tem uma demanda de um vapor com temperatura ainda mais elevada do que a caldeira pode produzir, e você consegue isso através desse sistema aí mecânico que foi projetado para funcionar de forma otimizada e eficaz, que é o superaquecedor. É como se fosse uma espécie de serpentina independente ali, por onde o vapor saturado circula. Economizador. Tem a finalidade de aquecer a água de alimentação da caldeira. Eu já havia mencionado isso no início da apresentação, que essa água ela não pode ser reposta na caldeira fria, sob risco de você ter ali um choque térmico, e criar o famoso golpe de Ariete, que é uma contrapressão que pode gerar dano estrutural na parte de estrutura metálica do equipamento. Normalmente está localizado na parte alta da caldeira, entre o tambor de vapor e os tubos geradores de vapor, e os gases são obrigados a circular através dele antes de sair pela chaminé. Só que aí ele funciona como uma espécie de trocador de calor do tipo aquecedor, e a água que vai entrar na caldeira, ela vem fria de algum lugar e ela depois aciona entra no tubulão superior da caldeira pré-aquecido por ter trocado o calor com o economizador. E isso é feito só com os gases que iam sair pela chaminé. Então é a questão do aproveitamento que a gente sempre tem na indústria das correntes de vapor, de gases de combustão, etc. Ao invés de você simplesmente expelir, você canaliza eles, faz ele trocar calor com alguma coisa e minimiza o consumo de combustível que você teria que gastar para poder aquecer isso do zero. Existem vários tipos de economizadores e na sua construção podem ser empregados tubos de aço maleável ou tubos de aço fundido com aletas. O pré-aquecedor de ar
é um equipamento que é tipo um trocador de calor também, que eleva a temperatura do ar antes que ele entre na fornalha. Como vocês devem ter visto lá na apresentação sobre fornos, fornecimento de ar para queima é extremamente importante. Você precisa de ar aquecido para poder você ter uma qualidade de queima ideal e esse processo provocar ali uma minimização no consumo de combustível e também a minimização no tipo de incrustações, fuligem e etc., que vai atrapalhar o funcionamento ali da fornalha no que diz respeito ao material refratário e funcionar como isolante na troca térmica. Isolamento é esse que a gente não tem interesse de que haja ali. O calor é cedido pelos gases residuais quentes ou pelo vapor da própria caldeira. A instalação desses equipamentos oferece a vantagem de melhorar a eficiência da caldeira pelo aumento da temperatura de equilíbrio na câmara de combustão. Você tem que controlar a câmara de combustão, você tem que fornecer ar quente para lá, a quantidade de combustível atomizado adequadamente, então os queimadores têm que ser pensados também em consideração isso, se vai usar óleo, se vai usar gás, como é que vai funcionar. Alimentação de bagaço, aí já estamos falando de tipos de caldeira aquatubulares que trabalham na indústria sucroalcooleira, né, que é a indústria do açúcar e álcool. Você tem bagaço fruto das moendas de cana, e esse bagaço da cana ele é pulverizado, fica como se fosse um pó mesmo, uma serragem, e ele é direcionado mecanicamente para a fornalha das caldeiras. Para que isso? Para que você possa queimar menos combustível e utilize esse material de biomassa, né, que é chamado de biomassa, que ia ser descartado, que ia voltar para o solo, como uma forma de minimizar custos aí de combustível da caldeira durante todo o processo da moagem da cana, né, produção de álcool e de açúcar nas usinas de cana-de-açúcar. Então, numa indústria, se você pensar em quantas horas, dias, né, e meses esse equipamento vai ficar funcionando, produzindo vapor suficiente para mover coisas grandes como moendas de cana, você tem que pensar em minimizar custos de combustível e utilizar o que você tem à mão para isso. Inclusive o bagaço da cana, muitas das vezes é guardado de uma safra para outra, para poder você iniciar o trabalho da próxima safra, acionando a caldeira, consumindo, fazendo queima desse bagaço que foi guardado de uma safra para outra, né? Porque se você for começar a queima da caldeira só com combustível, você vai gastar muito combustível, aí você tem que tirar ela do estado de frio, né? Seguir adiante, tem um consumo alto de combustível a gás aí, normalmente. Queimadores, que são peças destinadas a promover de forma adequada e eficiente a queima dos combustíveis de suspensão. Não tem tanta diferença com relação aos queimadores de fornos, tá? A gente já tem uma ideia de como essas coisas funcionam. Equipamentos auxiliares de uma caldeira, né? Iniciando ali pelos sopradores de fuligem ou ramonadores. Eles permitem uma distribuição rotativa de um jato de vapor do interior da caldeira e tem por finalidade fazer a remoção da fuligem e depósitos formados na superfície externa da zona de convecção das caldeiras. Então, quando você faz a queima, o resíduo dessa combustão, ele vai se depositando nas paredes da fornalha e seguindo ali para a câmara de convecção e para contato com os tubos. Então, como você quer que essa região fique mais limpa possível, mais isenta possível de fuligem, você cria um sistema ali que vai jogar um jato de vapor internamente para fazer com que essa fuligem fique à aspersão e saia lá pela chaminé, e não fique depositada e vire uma espécie de isolante térmico nos tubos e na zona de convecção da fornalha, que isso seria muito ruim. Válvula de segurança, né? São válvulas de alívio de pressão, são dispositivos mecânicos mesmo, estão vendo a mola aí fazendo o processo de acionamento dela. Automaticamente os equipamentos de processo de um eventual excesso de pressão. Então, quando a pressão atinge níveis ali muito acima do operacional e já começa a chegar perto do nível de pressão que coloca em risco a estrutura, né, a integridade estrutural do equipamento, você tem que fazer esse alívio de pressão mecanicamente mesmo, né? Ele não pode falhar, por isso que ele não é elétrico, por exemplo. Se faltar energia, ele ainda assim tem que conseguir fazer esse alívio de pressão.
Caldeiras e vasos de pressão obrigatoriamente necessitam desses dispositivos de segurança para sua proteção, em cumprimento à legislação através de normas como a NR13 e atendendo aos códigos nacionais e internacionais de projeto. Indicador de nível. O indicador de nível tem por objetivo indicar o nível de água dentro do tubulão de evaporação. Então, se tiver algum problema com os transmissores de nível, a informação que seria mandada para a automação, o operador tem que conseguir ver esse nível externamente à caldeira, né? Em geral, são constituídos por um vidro tubular. É um LG, não tem grandes dúvidas com relação a isso. Sistema de controle de água de alimentação. Devem regular o abastecimento de água ao tubulão de evaporação para manter o nível entre limites desejáveis. Esses limites devem ser observados no indicador de nível. E a quase totalidade das caldeiras são equipadas com sistemas automatizados que proporcionam maior segurança, maiores rendimentos e menores gastos de manutenção. Então, o sistema de controle de alimentação de água da caldeira é um ponto crucial, tá? Você tem que manter a variável no set point. Para isso, você precisa de um bom sistema de controle para isso. Na verdade, as caldeiras elas têm ali umas 2 ou 3 variáveis críticas que tem que ser projetado um sistema de controle automático que eu consiga equilibrar todo esse jogo. Ou seja, eu tenho que controlar crucialmente o nível do tubulão, de água do tubulão superior, mas eu também tenho que continuar atendendo uma certa demanda de pressão e vazão de vapor na saída da caldeira para o processo. Então eu preciso ali criar uma estratégia de controle de seletividade que cada hora que uma variável dessa se afastar muito do set point, se tornar mais crítico, né? Um sistema de controle que favoreça essa variável entre em ação. Isso acontece quando eu tenho mais de um elemento sensor, mais de uma grandeza física sendo medida para ser controlada, e eu só tenho um atuador, ou menos atuadores. Então, controlar ali a queima da fornalha é meio constante, né, no sistema da caldeira, mas controlar a vazão de água que entra no tubulão é algo importante que impacta na pressão, impacta na vazão de vapor e, obviamente, no nível de água do tubulão superior. Sensores de temperatura, né, são extremamente importantes num sistema térmico como esse. Os mais utilizados são chamados PT100, são termorresistências, né? A média temperatura dos gases da combustão, do ar de entrada, da água de entrada, do vapor gerado e do combustível. Então, tudo isso tem que ser monitorado do ponto de vista da temperatura. Tratamento de água para caldeiras. A água para caldeiras deve receber um tratamento que permita a remoção total ou parcial de sais de cálcio e magnésio, os quais produzem incrustações. O processo designado por abrandamento da água pela cal soldada consiste na injeção de soluções de CaO, que é cal, e NaCO3, que é carbonato de sódio, para precipitar o carbonato de cálcio e formar hidróxido de magnésio floculado, de modo a serem removidos antes de a água ser bombeada para a caldeira. As principais grandezas de qualidade da água são dureza total e pH. Então, um controle de qualidade de água e química da água, né, é muito importante para as caldeiras, sob o ponto de vista de que, se você não fizer esse controle, você vai precipitar sais ali e provocar incrustações, que é tudo que a gente não quer num equipamento que é feito à base de aço carbono. Porque se essas incrustações se depositarem e provocar oxidação e furos nesse tubo, você coloca um equipamento desse aí para fora de operação e tem um alto custo instalado, né? Você tem que gastar muito dinheiro de novo para substituir. E aí, normalmente, você faz tratamento de água para eliminar a dureza, precipitação de fosfatos, tratamento com quelatos, controle de pH e da alcalinidade, eliminação do oxigênio dissolvido, controle do teor de cloretos e sólidos totais. Então, normalmente, na indústria tem um laboratório, né, de química que atende essa parte de tratamento de água, fazendo todas as medições dela, tentando manter a água da melhor maneira possível. A água ela é tratada dentro de uma estação de tratamento de água. Tá? Da mesma forma que nós, por exemplo, recebemos água nas nossas residências, que foi tratada em uma estação de tratamento de água da concessionária de distribuição de águas do município, a indústria ela não pode ficar refém da qualidade da água que é tratada para uso geral da população. Ela precisa de uma água mais bem tratada ainda. Então, na indústria, o pessoal que tem sua própria estação de tratamento de água e faz seu próprio controle de qualidade de água
para poder garantir que a água que vai para o processo ela tem essas características aí. E a água que vai para a caldeira seja ainda mais bem tratada. Eu trabalhei em Cabiúnas como técnico de operação e eu tinha lá que acompanhar, né, o funcionamento de uma estação de tratamento de água. E a gente se preocupava muito com a qualidade da água que estava indo para o processo e também de consumo lá do pessoal no terminal. Mas a gente não tinha caldeira lá em Cabiúnas funcionando. Cabiúnas não tem caldeira não, porque não precisava de vapor gerado e tal. E o tratamento de água lá já era bastante rigoroso, sem ter caldeira. Se tivesse caldeira, provavelmente você ia ter que ter uma equipe de químico, de operador de água, tudo dedicado para esse tipo de preparação. Clarificação, que é o processo que consiste na prévia floculação, decantação e filtração da água, com vista a reduzir a presença de sólidos em suspensão. Existe uma variável de tratamento de água chamada turbidez, tá? E aí a água tem que ter a menor turbidez possível, né? Abrandamento consiste na remoção total ou parcial dos sais de cálcio e magnésio presentes na água e consiste na redução da sua dureza. Essa variável também é dureza, uma variável química que vocês podem depois procurar na internet o que é essa variável do ponto de vista de controle de água, né? Como já foi abordado, a remoção de sílica, né, produz uma incrustação muito dura e muito perigosa. Os tratamentos normalmente empregados no interior da caldeira não eliminam a sílica. Os métodos mais usados para essa finalidade são a troca e tratamento com óxido de magnésio calcinado. Métodos internos, né? Tratamentos internos se baseiam na eliminação da dureza, o controle do pH e da sua alcalinidade, na eliminação do oxigênio dissolvido e no controle dos cloretos e do teor total de sólidos na água. E a manutenção das caldeiras, né, todo tratamento para obter bons resultados depende de um controle eficiente e sistemático dos parâmetros químicos e físicos, como de certas operações e procedimentos. Então, o controle químico da água, a limpeza química das caldeiras quando for dada manutenção, a proteção de caldeiras contra corrosões, evitar a todo custo a oxidação, que é o principal responsável pela deterioração das caldeiras, né, que age como fator de redução da espessura das superfícies submetidas à pressão, e a corrosão não é sentida pelos instrumentos de operação da caldeira. Então, os medidores de temperatura, pressão, vazão, nível, nada disso consegue pegar se você está tendo corrosão. Os pressostatos e as válvulas de segurança não detectam sua evolução porque não é acompanhado por elevação de pressão. Então você tem uma redução de espessura nas superfícies internas ali dos tubos, mas você não tem uma mudança de pressão que possa permitir perceber isso. Então você tem uma corrosão interna, uma oxidação generalizada do ferro, corrosão galvânica, corrosão por aeração diferencial, corrosão salina, fragilidade cáustica e corrosão por gases dissolvidos. E a corrosão externa, né, acontece nas superfícies expostas aos gases da combustão e a função dos combustíveis, do combustível utilizado e das temperaturas. Então é o que acontece nos tubos ali que estão aparentes na fornalha, né, recebendo calor radiante da fornalha. Nas caldeiras aquatubulares, a superfície de aquecimento mais quente são aquelas no superaquecedor, podendo ocorrer corrosão tanto nas caldeiras que queimam óleo como carvão. Aí tem algumas normas regulamentadoras aí que são utilizadas, né, para trabalho nessa área. Então tem uma série de coisas, mas com certeza aí caldeiras e vasos de pressão são cobertos pela NR13. Então a NR13 vai dizer ali várias informações com relação à segurança de vasos, né, de pressão, e características construtivas e equipamentos que não pode deixar de ter sistema de controle e tudo mais para poder você ter um equipamento desse porte aí operando de maneira segura, tá? É uma questão de segurança. A caldeira, em última instância, ela funciona como uma espécie de vaso de pressão, tá? Então a mesma norma que rege o vaso de pressão rege também as caldeiras. Então essa aqui foi uma apresentação aí, breve sobre características construtivas da caldeira. Dá para ver que é um equipamento assim, de grande porte na indústria. Algumas indústrias ainda precisam dela. Com o passar do tempo, as indústrias foram revendo seus processos para tentar minimizar a necessidade de uso desses equipamentos, porque sabe que eles são críticos, sabe que eles são
um ponto de risco, né, na indústria. Se você tiver um problema, por exemplo, ali de queda, né, rápida de nível de água do tubulão superior de uma caldeira, você pode ter um colapso dessa estrutura metálica. Isso vai causar uma explosão absurda e um prejuízo enorme na indústria. Então, até por questão de segurança, o pessoal vem tentando tirar as caldeiras de operação, mas caldeiras ainda são necessárias em muitas etapas do processo, principalmente quando você precisa de produção de vapor e usa esse vapor na indústria para processar alguma coisa. Então são equipamentos que trabalham nessa linha energética que a gente já viu. É como se eles fossem grandes fornos que aquecem a água para produzir vapor, né? Se a gente pudesse sintetizar. Então basicamente essa é a informação aqui de caldeiras que eu termino a apresentação hoje.